Celestial, for the day that you've given to us. We are thankful. pelo dia que o Senhor nos deu, nós somos muito agradecidos. We ask and pray now that as we study your word, Eu oro e peço agora que, ao estudarmos esta palavra, as this day comes to an end, que enquanto esse dia chega ao fim, that it would be the crowning act of our day, que isso seja o ato coroador de nosso dia. that we might receive the blessing that you want to give to us. Que possamos receber as bênçãos que o Senhor nos quer dar. And we ask if we've got ideas and thoughts that are wrong, E pedimos em Deus que as nossas ideias e pensamentos que sejam errados, that through the work of the Holy Spirit, que pelo trabalho do Espírito Santo, as we read your word, we might have clearer understanding. enquanto lemos Tua palavra, nós tenhamos um entendimento claro. Let us, we pray in Jesus' name. Amen. Abençoe-nos, eu peço isso em nome de Jesus. Amém. So in our previous presentation, Então, em nossa apresentação anterior, who wants to give a recap of what we said? quem quer fazer uma recapitulação do que fizemos? I can ask somebody. Ele vai perguntar a alguém? My sister wasn't here. A Rose não estava aqui. Eu quero a recapitulação, mas eu não estava aqui. She wants a recap also. And that's why I want to give a recap so that she can get out. Por isso que ela quer, é por isso que ele quer uma recapitulação, para que ela possa participar. Who's going to make a start? Maybe we'll have a couple of people. Quem vai começar? Talvez tenhamos mais de um. If you can't remember everything, someone will help. Se não lembrar de tudo, alguém te ajuda. We look to the angel of Revelation 18. Nós olhamos para o anjo de Apocalipse 18, Or at least the messages that are proclaimed there. ou pelo menos as mensagens que são proclamadas ali. And we are seeing that there is one angel mentioned and another voice, so that there are two voices heard. Vimos que tem um anjo que é mencionado e uma outra voz So that's here. que acontece. Então, é isso ali. That was part 1. Isso é a parte 1. And then we look to the angel of Revelation 10 Então, olhamos para o anjo de Apocalipse 10. in relation to the first angel of Revelation 14. Olhamos o anjo de Apocalipse 10 em relação ao anjo de Apocalipse 14. Like if it was if the angel of Revelation 10, if it was speaking of the arrival of the first angel or the empowerment. Estávamos discutindo se era a chegada do anjo ou se era o fortalecimento do anjo. I think we said the angel of Revelation 10 comes as the empowerment of the first angel. Ele acha que a gente chegou à conclusão que o anjo de Apocalipse 10 chega no fortalecimento da mensagem, Which is in 1840. que é em 1840. But while this angel comes down in Revelation 10, Mas, while, you said? when this angel comes down, Mas quando esse anjo desce, the 7 thunders are heard. quando esse anjo desce, os 7 trovões são escutados. And we know that the 7 thunders is a delineation of event transpired under the first and second angel's message. E sabemos que os 7 trovões são uma delineação de eventos que transpiraram, que aconteceram entre a primeira e a segunda mensagem angélica, Between 1798 and 1844. entre 1798 e 1844. Anybody else? Mais alguém? Okay, so that's pretty much what we covered. Então, é assim, basicamente isso que nós tratamos. So we're looking at Revelation 18, Então, estamos olhando para Apocalipse 18, and the reason for that e a razão para isso is because Ellen White, in many different passages, é porque Ellen White, em várias e várias passagens, speaks about the third angel's message. fala sobre a mensagem do terceiro anjo. She says when this other angel comes down Ela diz que quando esse outro anjo desce to join the third angel, para se juntar ao terceiro anjo, it will be empowered. ele vai ser fortalecido. She uses different phrases. Ela usa frases diferentes. One time she uses other angel, Às vezes ela usa outro anjo. and the other phrase that she uses often is the earth was lightened with his glory. E uma outra frase que ela usa com frequência é a terra foi iluminada com sua glória. And both of those phrases are talking about Revelation 18. E ambas estão falando de Apocalipse 18. Revelation 18 verses 1 to 4 Apocalipse 18, 1 a 4, speak about an angel, fala de um anjo. and then verse 2 Verso 2 fala ele. says he O verso 2 fala ele.
And then verse 4 says another voice. E no verso 4 diz outra voz. So that's why we've got an angel and another voice. É por isso que a gente tem anjo e uma outra voz. So is it two different people or one? Então a pergunta é, são duas pessoas ou uma só? Then we spoke about the most holy place experience here. A gente também falou sobre a experiência no lugar santíssimo. And in the most holy place you have two angels, covering cherubs. No lugar santíssimo a gente tem dois anjos, dois querubins cobridores. And you can see by the dates, the waymarks here, Você pode ver pelas datas, pelos marcos, the implication of having two angels representing the two covering cherubs. você consegue ver a implicação de ter dois anjos que representam os dois querubins cobridores. Then we got slightly sidetracked, which was good, Então a gente saiu um pouco do foco, because que não é ruim. I said this was the experience of Daniel 10, Ele disse que ali era a experiência de Daniel 10. which was based upon the observation of Daniel 8. Essa experiência foi baseada na observação de Daniel 8. And then I asked some questions and we got into a discussion. Então ele fez algumas perguntas e entramos em uma discussão. And this is that discussion that we had here. Aqui é a discussão que tivemos. So I'm saying Então ele está dizendo that the 2300 days que os 2.300 dias is the Hazon vision. é a visão razão. And at the end of the Hazon vision, E no fim da visão razão, Daniel sees Jesus in the most holy place, Daniel vê Jesus no lugar santíssimo, which is verse 14 and verse 26. que é o verso 14 de Daniel 8 e o verso 26 de Daniel 8. And the reason we had the discussion E a razão de por que tivemos a discussão is because we're considering the relationship between the Hazon and the Mareh. é porque estávamos considerando a relação entre a razão e a maré. The word Mareh means appearance. A palavra maré significa aparência. And in verse 15, he has an appearance of a man. Or he sees an appearance of a man. E no verso 13, 14, 15. No verso 15 existe a aparência de homem, um aparecimento, uma aparição. And some people felt that that man was Jesus, and some felt it was Gabriel. Algumas pessoas entendiam aquele homem, aquela aparição como Jesus, outros como Gabriel. And I'm suggesting, Ele está sugerindo after he'd seen the vision, que depois dele ter visto a visão, and he wants to know the understanding of it, e ele quer ver o entendimento disso, it says then, então existe a palavra então em inglês. and this says, Então, sorry. I don't know what that word, that means. Then, yeah, that then, means- okay, I'm then. just checking that. Yeah, then. So it says then, Então, after this, depois disso, he sees this man. ele vê esse homem. What's the Mareh vision is here, Então a visão maré é ali. which is connected to the very last portion of the 2300 days. E está conectada com a última porção dos 2.300 tardes e manhãs. Verse 15 Verso 15 isn't the Mareh vision, não é a visão maré. and I think we ended up agreeing with that. E a gente terminou concordando com isso. So this was the initial discussion that we had. Então ali foi a discussão inicial que tivemos. Then Então I mentioned that there's been a discussion, ele mencionou que existe uma discussão, a debate, an argument even, um debate, um argumento between our movement and the church at large. entre o nosso movimento e a igreja como organização. And we all agree about Revelation 18 coming down to earth, this angel. E todos concordamos que o Apocalipse 18 está descendo. But there's a discussion between these two groups Mas existe uma discussão entre esses dois grupos of the dynamics of that angel coming down. de como esse anjo desce, das dinâmicas. And two of them is one time we put it in the past and one time we put it in the future. E parte dos argumentos às vezes é colocado no passado, às vezes é colocado no futuro. And where are we E onde nós estamos now? agora? So we normally say it's both of these are wrong. Então a gente sabe que ambos estão errados. And we say it's 9/11. A gente diz que é 11 de setembro. Whereas some people in the church say it's 1888 or Sunday law. Enquanto algumas pessoas dizem que é 1888, ou a lei dominical, a gente diz que é 11 de setembro. Now things have moved on more. E agora as coisas mudaram um pouco, se mexeram. Now there's a discussion between us and us. Agora existe uma discussão entre nós e nós, People in our movement. pessoas dentro do nosso próprio movimento. And the discussion
E a discussão ranges over many parables, passa por muitas parábolas. but the ones people seem to be focused on are the ones in Matthew 13. Parece que as parábolas que estão sendo focadas são as que estão em Mateus 13. And then we say it's to do with the issue of judgment. E elas lidam com o assunto do julgamento. And when we talk about judgment, Quando falamos do julgamento, there's an investigative judgment, existe um juízo investigativo and there's a sentence that's pronounced, e existe uma sentença que é pronunciada. and there's a third step even, E existe até um terceiro passo, which is whatever that sentence was pronounced, it goes into effect. que qualquer que tenha sido a sentença, ela é efetivada. So maybe we could just put that here, effect. Efeito. Efeito. Yeah. Effects, that's what I put. Okay. So that we understand this terminology, Então a gente entende essa terminação, the judge will investigate something essa terminologia. Então o juiz vai investigar algo. after he's made his decision Depois que ele faz a sua decisão, based upon the evidence. baseado nas evidências, He'll pronounce a sentence, ele vai pronunciar uma sentença. and then that sentence is going to be executed. Então essa sentença é executada. And we've just put the word effect there. E a gente colocou a palavra efeito. The sentence will go into effect. A sentença entra em efeito, efetuada. And it doesn't normally happen at the same time. E normalmente não acontece no mesmo tempo. And then one more point that we saw E mais um ponto que a gente viu, in the passages that we're addressing, I'm changing the word. E nas passagens que a gente tratou, we saw that this passage from early writings nas passagens de primeiros escritos, is dealing with Millerite history. que lida com a história milerita, And Millerite history e a história milerita, is Revelation 14, not Revelation 18. a história milerita é Apocalipse 14 e not Revelation 18. Not Revelation. É Apocalipse 14 e não Apocalipse 18. But now Ellen White is using Revelation 18 phraseology. Mas então, em primeiros escritos, Ellen White usa a fraseologia da história milerita com Apocalipse 18. And she's doing that in relation to the first angel. E ela faz isso em relação com o primeiro anjo. So when you come to the first angel, Então, quando você vem ao primeiro anjo, we have to somehow find Revelation 18 here, então a gente tem que, de alguma forma, encontrar Apocalipse 18 ali, which gives us the application of Revelation 18 at the end of the world. que vai nos dar a aplicação de Apocalipse 18 para o fim do mundo. Because we're using the repeat and enlarge principle. Porque vamos usar o princípio de repetir e aumentar. So then we discussed Então, a gente discutiu, when this first angel discutimos quando esse primeiro anjo, comes down to earth. quando esse primeiro anjo vem à Terra. Is it 1798 or 1840? É 1798 ou 1840? And we came to a tentative position that it was 1840. A tentative, Um, inclined. we didn't make a hard conclusion. We just made an initial step. Ok, então a gente começou a dar passos em direção a concluir que é 1840. And then we went to Revelation 10, Então fomos a Apocalipse 10, and here it says that it speaks about these seven thunders, Revelation 10 verse 3. em Apocalipse 10, verso 3, fala dos 7 trovões. And my question was, when does that event occur? E a pergunta é, quando esses eventos ocorrem? Which is a discussion that's shown in this pictorial, 1798 or 1840. E que é a discussão que é mostrada naquelas figuras ali, 1798 ou 1840. So we think that it's 1840. A gente acredita que seja 1840. It is 1840. É 1840. But we want to understand something. A gente quer entender algo. Why would the angel come down Por que o anjo desce in 1840, em 1840? 42 years after 42 anos depois. the trumpet began to blow? 42 anos depois que a trombeta começou a tocar. What's happening over these 42 years? O que aconteceu nesses 42 anos? So we want to try and see if we can understand why it happens this way. A gente quer olhar e ver se entendemos por que aconteceu dessa forma. Because I think we can prove that it does happen that way. Porque ele acha que podemos provar por que aconteceu dessa vez, que aconteceu desse jeito. But we should try and understand why. A gente tem que entender por quê. There's a purpose to that. Tem um propósito para isso. That this angel begins to roar Que esse anjo começa a reinar. Reinar. in 1840, not 1798. Esse anjo começa a agir
em 1840 e não 1798. even though Mesmo que, the seven thunders had begun already. mesmo os 7 trovões já terem começado. So let's quickly have a look here. We've got 1, 2, 3, 4. Well, let's put 7 here. Então a gente tem 7 aqui, 7 marcos. What do we think the seven thunders are? O que pensamos que os 7 trovões são? Let's begin with that. Vamos começar com isso. O que são 7 trovões? Eventos. Okay, so we know they're events. A gente sabe que são eventos. So I guess I'm asking which ones. Então ele vai perguntar, ou ele está perguntando na verdade, quais eventos. Maybe I should make it bigger. Talvez ele vai fazer maior. So let's come over here instead. Então vamos ali. So I'll do the easy ones. Quais são os The fáceis? hard ones. I'll do What? the easy ones. Ah tá, ele vai falar os fáceis. O tempo do fim. Time at the end. Increase of knowledge. To that. AC, AT. C. AC. Increase of knowledge. Formalization. The same. The same. Ok. Aumento de conhecimento e a formalização da mensagem. So we've got 3. Então a gente já tem 3. 1, 2, 3. 3. Then 1, what 2, we've 3. got? Então a gente tem o que agora? The empowerment of the first, Fortalecimento. Fortalecimento da primeira, which is the fourth one. que é o 4. And we're suggesting E ele está sugerindo it's here. que é ali. So I'll do the last one, which is easy. Ele vai fazer o último também, que é fácil. O fechamento da porta da graça. We want 2 more. Quais são os outros dois? 5 and 6. Chegada de segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. She said, arrival of the second, she said, Ou fortalecimento de segunda. or empowerment of the second. So we're going to put the arrival. O que você quer colocar? Vamos colocar a chegada do segundo? He's saying that when the first arrive, when the second arrive, the first is empowered. The second arrival first. Você disse que quando a segunda chega, o primeiro é fortalecido? Okay, so I'll put that one underneath then. Então ele vai colocar isso aqui embaixo. So my brother wants to do this. Então, nosso irmão quer fazer assim. So that's number 4. Isso é o número 4. So what's number and that's number 7. Tá aí, ali é o número 7. Then what's number 5 and 6? Então qual que é o número 5 e 6? Fortalecimento da The empowerment of the second. 6, fortalecimento da segunda. 6. Empowerment of the second. Em cima. O quinto ou o sexto? Ah, não. 6. We'll do this one first then. What's number 6? O que é o número 6 aqui? What? Fortalecimento da Empowerment? segunda. Empowerment. She said empowerment. Six. Empowerment of the sixth. Of the second. And what is the empowerment of the second? O que é o fortalecimento da segunda? É o clamor da meia-noite. Okay, so brother, you did this one. You finished this one. He said you can erase this. He thought the third one. Você achou que a terceira chega onde? I can't erase it now. Too late. Ele não pode apagar, é You muito have to tarde. finish it off. Você tem que terminar. Tem que acontecer. Pra mim, assim, ali tá certo, depois vem a... chega a segunda. So it's right here. Onde está certo aqui? Aí não, é daí. Aqui. That's correct? This is correct. Chega, Then arrives Okay. the So empowerment. if that's correct, is that correct? Aqui também está correto? Sim. So Yes. give me 5 and 6 then. Qual que é o quinto e Aí sexto? chega ali na... O quinto. The fifth is É a fortalecimento da segunda. empowerment of the second. Here. The Five. fifth No is 4 chega a segunda. Fortalece a segunda no quinto. This the arrive the second here, the empowerment here. E a terceira... Não, é aí. A terceira no sexto. Then this is the third one. Mas eu acho que... no, that's the third Essa é a terceira. because it's close of probation. A fechamento da porta da graça é a terceira. Chega, tipo, ali no 6 é a terceira, chega a terceira. This is the arrival and this is the E empowerment aí fortalece a terceira. of the third. Of the third. Acho que não tem lógica. Yeah, but the seventh thunder was a delineation of events transpiring between É porque the second. ele está dizendo que não pode ser assim porque
Os 7 trovões é uma delineação de eventos que aconteceram entre a primeira e a segunda. Então a terceira não está aqui. Okay, so let's do this then. Isso daí que você está pensando. E ele está falando assim, então vamos fazer isso. Will that work? Será que isso funciona? Yeah? Okay. So the question is, Então a pergunta é, why does this angel come here por que esse anjo chega ali? and begin to roar here, not back here? Brood? You say brood? Roar, like a lion. Ah, ok, roar. Okay. Por que esse anjo chega aqui e começa a soar aqui e não lá? Rugir. Can you just get... Por quê? Por que que o anjo de Apocalipse 10 começa a soar no ponto 4? So let's turn to Rev- Quando a mensagem She's explaining why it starts roar. se expande, quando ela explode. Actually, before we explain, let's read something first. So, what did she say? She's saying that it happens over there because it's when the message expands. Okay, but we need a better answer than just expansion. A gente precisa de uma resposta melhor do que simplesmente expansão. So we're in verse A gente vai ler um verso antes. 3. Apocalipse 10, versículo 3. Someone in Portuguese, someone in English. Alguém em português e outro em inglês, por favor. Apocalipse 10, 3. 10:3. Yeah. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão. E quando clamou, os 7 trovões emitiram as suas vozes. And cried with a loud voice, as when a lion roareth. And when he had cried, 7 thunders uttered their voices. So what are we picking up from this verse that might be unusual? Então o que a gente está pegando desses versos que talvez possa ser pouco comum? Maybe you'll say a couple Incomum. of things. Sorry? Maybe you'll say a couple of things. Mais de uma coisa, talvez. A resposta seja mais de uma. The one that stands out for me O que aparece mais claro para ele is that this angel é que esse anjo, has suddenly now become a lion. esse anjo de repente se tornou um leão. Why would it do that? Por que acontece isso? Lion of the tribe of Judah. Okay, so the lion of the tribe of Judah, Então, o leão da tribo de Judá, so it's identifying it as Christ. que está identificado aqui como Cristo, And Ellen White says the same. ela te diz o mesmo. In manuscript 59, Em manuscrito 59, página 20, parágrafo 22, she begins the passage ela começa a passagem by saying, the mighty angel who instructed John was no less than Christ. ela diz, o poderoso anjo que instruiu João não foi ninguém menos que o próprio Cristo. Any thoughts? Algum pensamento? So we've got Revelation 10:3. Let's go to Amos, Vamos agora a Amós. chapter 3. Amós capítulo 3. Amos chapter 3, verse 8, I just want to say, I want to see how far to go back. 6. We'll go back to, let's go back to verse 1 actually. Amós 3, versículo 1. So what we'll do is we'll do verse 1, English Portuguese, verse 2, English Portuguese, and maybe go around the class. A gente vai dando a volta, lendo o verso 1 em português e o verso 1 em inglês. O verso 2 em inglês, 2 em português, 2 em inglês. Começando, start from where, maybe. Hear this word that the Lord hath spoken against you, O children of Israel, against the holy family which I brought up from the land of Egypt, saying, Ouvi essa palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo. But before we read on, we're going to find in these verses, there are a number of famous verses that you're familiar with, but you may not have
connected them to this passage. Sometimes we just quote verses on their own, but you'll see there are a couple of really nice verses that we use all the time, but they're all connected in this section. Antes de continuarmos lendo, vocês vão ver vários versos muito conhecidos que aparecem, que a gente sempre usa, mas que a gente nunca conectou com... nunca conectamos com o contexto que está aqui. Verse 2. Verso 2. Você pode ler, Rose? De todas as famílias da terra, só vós vos tem conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. So the next person who's going to read in English. You only have I known of all families of the earth. Therefore I will punish you for all your iniquities. Did you Portuguese or English? Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Can two walk together except they be agreed? Okay, so that's one of the nice verses that we use all the time for many, many different purposes. But it's in this passage. So who's he talking about? The two people. Então, aqui a gente tem um verso extremamente conhecido que a gente usa em vários lugares, mas é usado aqui nesse verso. Então, para quem são essas duas pessoas que ele está falando? God and his people? God and his people. Okay? Deus e seu povo. Are we all okay with that? Todos estão de acordo com isso? Yeah? Okay, Sim. so let's read on. Verse 4. Então, o verso 4 agora. Dirá o leão no bosque, sem que tenha presa, levantará o leãozinho no seu covil, a sua voz, se nada tiver apanhado? Will a lion roar in the forest when he has no prey? Will a young lion cry out of his den if he have taken nothing? What's this talking about? De que isso está sendo tratado? De que isso trata? Let me give you a bit of backdrop first, background information. If we keep our hands in there, go to chapter 1, verse 1. Vamos manter as mãos ali e vamos para capítulo 1, verso 1. So we'll read this. The words of Amos, who was among the herdmen of Tekoa, which he saw concerning Israel in the days of Uzziah, king of Judah, and in the days of Jeroboam, the son of Joash, king of Israel, 2 years before the earthquake. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. So if you look at the kings or the reigns of Jeroboam and Uzziah, Então, se você olhar para os reis de Jeroboão e de Uzias, you'll see that both nations, the north and the south, are prospering. você vai ver que as duas, It's going good. se você olhar para o reinado desses reis, você vai ver que as duas nações estavam prósperas, estavam indo tudo bem. So if someone had said, Então, se alguém tivesse dito, you're going to be destroyed, vocês vão ser destruídos, would they believe you? será que eles iam acreditar em você? No. Não. So if you go to whatever the official website is for our church, Se você ir para o site oficial da igreja, qualquer que seja ele, the Adventist Review online or something like that, como a revisão adventista, you'll see that when they talk about public evangelism and the number of baptisms that we're having and the growth that we've got, se você olhar nessas revistas, nesses sites de informação oficial e ver para o número de batismos que tivemos, em como a igreja está crescendo, where are we in our history? onde estamos na nossa história? If we were to do a scale of success, Se a gente fizesse uma escala de sucesso, we're at the peak, o ápice, no cume, at the summit, at the top. no topo, Millennium. Sorry? Entering do the millennium. milênio? Temporal millennium. No milênio temporal. Temporal millennium. Yeah, if you check what the church says, Se você checar o que a igreja diz, things have never been better. as coisas nunca estiveram melhores. We're going from success to success. Estamos indo de sucesso atrás de sucesso. The baptisms are skyrocketing. Os batismos estão elevadíssimos. Our finances are looking good. As finanças estão bem. I think even some of the bankruptcies that we've had in the past are Mesmo- getting sorted out. Mesmo as bancarrotas que tivemos no passado, So if you were to identify the church and say, this church is bad, então se você fosse olhar para a igreja, você veria, this church is bad? yeah, our church, A nossa igreja está mal? do you have any evidence for that? Você não tem evidência para isso, você falar isso para a igreja? Not really.
Não de verdade. Now, I know we do, Ele sabe que a gente tem, but I'm saying in the context of Amos, mas ele está dizendo no contexto de Amós, everything is going good. tudo está indo muito bem. And, And Adventist minister. sorry? Even an Adventist minister is saying Ben Carson. Yes, look at Ben Carson. He's he's got a government position. O Gabriel citou o Ben Carson, que é um adventista, está entre o governo americano. So here is Amos coming, Então aqui você tem Amós vindo and now he's just cursing this church. e ele está amaldiçoando essa igreja. And he says, "Can two walk together unless they be agreed?" E ele diz, será que dois podem andar juntos se eles não estiverem de acordo? He's got nothing good to say. Então ele não tem nada bom para dizer. Verse 4. Verso 4. Did we read verse 4? Yeah. Yeah? Okay, so what does this mean? Will a lion roar in the forest when he hath no prey? Will a young lion cry out of his den if he had taken nothing? Então, o que significa isso? Bramirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz se nada tiver apanhado? So we'll go with the first one. It says, will a lion roar in the forest when he hath no prey? Vamos para a primeira. Bramirá o leão no bosque sem que tenha presa? It's a negative question. Is that what? A negative question. É uma pergunta negativa. Which means that he will roar O que significa que ele vai rugir, ele vai bramir when he's got prey. quando ele tiver uma presa. So who's the prey? Então, quem é a presa? The people of apostasis. The church. Sim. So the church is the prey. Então, a igreja é a presa. And who's the lion? E quem é o leão? If the church is the prey. And this is Amos. Se a igreja é a presa e isso aqui é Amós, quem é o leão? And you've got both the tribes prospering. E você tem ambas as tribos prósperas. So let's do it this way. Vamos fazer dessa forma. Saul, David, Solomon. Saul, Davi e Salomão. Then the kingdom splits. Então o reinado se divide. And you're going to get Hoshea Então você vai ter Oséias and Zedekiah. e Zedequias. And this was Jeroboam. Jeroboão And this was Rehoboam. e ele era Reoboão. So this was Jeroboam 1. Jeroboão foi o primeiro. The Jeroboam we're speaking about here is 2. O Jeroboão que falamos aqui é Jeroboão o segundo. And who's the king here? Quem que é o rei aqui? Uzias. Uzziah. So we're in this history here, Então a gente está ali naquela história. and what's about to happen? O que está prestes a acontecer? Destruction. Destruição. So there's destruction that's going to hit the 10 tribes, Então a destruição vai acertar as 10 tribos. and then the 2 tribes. Então as 2 tribos. First Hoshea will be taken, then Zedekiah will be taken. Primeiro Oséias vai ser tomado e depois Zedequias. So who's the prey in this verse? Então quem é a presa nesse verso? A igreja. So Ai. let me take this Oh. out, and let me put I here to represent both of them. Então ele está colocando a igreja ali, o I para representar ambos. So who's the lion? Quem é o leão? Sorry? God? Deus. Or King of the North. King of the north? Rei do norte. I didn't look. Babylon. Babilônia. Okay, so let's go, keep your fingers here, let's go to Jeremiah, Vamos para Jeremias. chapter 50. Jeremias 50. Uh, 17. verse 17. So could you read that, Sister Solange, and then Brother Marco? If you read it first, Jeremiah 50, verse 17, and then Brother Marco will read it as well. Okay. Verse 1. 17, sorry. Chapter 50, verse 17, Jeremiah. Cordeiro desgarrado de Israel, os leões os afugentarán, o primero a devorarlo foi a rei da Síria, e por último Nabucodonosor, rei de Babilônia, e les quebrou os ossos. Israel is a scattered sheep. The lions have driven him away. First, the king of Assyria has devoured him, and last, this Nebuchadnezzar, king of Babylon, has broken his bones. So we can see here that
Israel Então a gente pode ver aqui que Israel are the scattered sheep, é o cordeiro desgarrado. and they're scattered because they've been made a prey. Ele está espalhado porque ele se tornou preso. And remember, this is Jeremiah. E se lembre-se que isso é Jeremias. So where is Jeremiah Onde está Jeremias? on this little map here? Onde está Jeremias naquele mapa ali? Jeremiah is over here. Zedequias. Jeremias está ali, perto de Zedequias. So he's after this. Ele é depois de Oséias. So the Assyrians have already done their work. Então os assírios já fizeram o seu trabalho. So that's why they're scattered. Por isso Israel está espalhado. But he calls them the lion. Mas ele chama os assírios de os leões. The Assyrians and Babylon are both called lions. Os assírios e os babilônicos são ambos chamados de leões. Back to Amos. De volta a Amós. So will the lion roar in the forest when he has no prey? Então, leão vai bramir no bosque se ele não estiver preso? Obviously not. He will roar. Obviamente não, ele vai bramir. Will the young lion cry out of his den if he has taken nothing? Levantará o leãozinho nunca ouviu a sua voz se não tiver pego nada, se não tiver apanhado? Obviously not, because he's taken something. Obviamente não, porque ele pegou algo. Verse 5. Verso 5. Now he's going to switch imagery to another image. Ele vai mudar a imagem para outra. Who's speaking? Cairá a ave no laço interno, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á da terra o laço, sem que tenha apanhado alguma coisa? Who's got, have you got mine? Yeah. Can a bird fall in a snare upon the earth where no gin is for him? Shall one take up a snare from the earth and have taken nothing at all? In the Portuguese, what is the jinn? Is it A snail. Yes. The word jinn. I know. I'm asking. How does it translate in the Portuguese? I don't know what gin is. Sorry. Oh, okay. So in Portuguese, it's done properly because jinn is an old word for a snare or a trap. Okay. So just as long as that's what a jinn is. A jinn Então, is a trap. em inglês tá laço, uma corda, uma armadilha. So it's giving the same imagery here. Então tá dando a mesma imagem aqui. Who's the bird? Quem é o pássaro? Israel. Would be Israel. Israel. And then the snare, E quem que é o laço? the thing that's going to trap him, would be these powers. O que vai apanhá-lo são esses poderes. Verse 6. Verso 6. Shall a trumpet be blown in the city, and the people not be afraid? Shall there be evil in a city, and the Lord hath not done it? Tocar-se-á a buzina na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade e o Senhor não o terá feito? So what does that mean? Então o que isso significa? Shall a trumpet be blown in the city, and the people not be afraid? Será que toca uma buzina na cidade e o povo não estremece? What do you think that means? O que vocês acham que isso significa? Que eles não estão dando atenção, que não ligam mais para os profetas. She's saying that Que é aquilo que é avisado. she's saying that they are not taking attention of what is being told, what is being warned. Okay, so this is a warning trumpet. Então essa é uma trombeta de aviso. If there's a warning trumpet, should you be doing something about it? Então se é uma trombeta de aviso, a gente não deve estar fazendo algo sobre isso? Are we okay with that? A gente está de acordo com isso? And the next part of the verse? E a próxima parte do verso? What is that saying? O que isso está dizendo? Deus está perguntando se ele seria capaz de permitir algum mal sem que antes tivesse avisado. Que ele está relembrando que ele avisou e que ninguém ouviu. She's saying that God doesn't allow anything bad to happen prior to, if He doesn't tell prior to it. So she's saying that He's remembering that if there's something bad happen, it's because they didn't listen to it. Okay, anyone else? How do we read that? Mais alguém quer falar como ele lê isso? Where's how you read this verse, the second part? My Bible gives a margin. For not be afraid, it says, shall be blown in the city, and the people not be afraid. It says in my margin,
and not run together. Na margem da Bíblia do Aren diz, So how you explain the first part of the verse then? just let me... This is a He needs to series. translate. This is a series of questions. Antes, então na Bíblia do Aren diz que em vez de estar escrito sucederá qualquer mal à cidade, será que dois não correm juntos? É isso que está na Bíblia dele. Start with, can two walk together except they be agreed? Aí na Bíblia, ele está dizendo por que ele acha que a Bíblia é assim. Porque no verso 3 diz que andam dois juntos se não estiverem de acordo. And God and His people do not agree, so they are not together. Então Deus e o seu povo não estão de acordo, então eles não andam juntos. And I think all these questions that are following are the same questions, but in different wordings. Então ele acha que todas essas perguntas seguintes são a mesma pergunta, mas com textos, palavras diferentes. So will a lion roar when he has no prey? Então, será que... That the lion does not have a prey, just as the two are not walking together. então ele está dizendo, assim como dois não andam juntos, um leão não tem sua presa, por isso que ele não está bramindo, porque ele está separado da sua presa. That's not completely what we said, because we said Babylon. Because I think this is a warning, isn't it? But if you go to chapter 1 of Amos, verse 2, Se você vai para o capítulo 1, verso 2, then it says, and he, the Lord, will roar from Zion. diz assim, o Senhor vai bramar de Sião. So here you have the Lord roaring as a lion. Então aqui você tem o Senhor bramando como um leão. And the same imagery is used here in chapter 3 too. E a mesma imagem é usada aqui no capítulo 3. Could it not be the same question as the question before, like can two walk together, that it's God and His people? Será que não é a mesma pergunta feita antes, considerando o leão como Deus e aí dizendo que essas duas pessoas não podem andar juntos? So let's go back to verse 4 then, and how would you explain that then? Então vamos voltar ao verso 4 e dizer como a gente explicaria isso. Well, if God is the lion, Okay. Então se Deus é o leão, then when He has no prey, and He has no prey, quando ele não tem presa e ele não tem aqui, then He will not roar. então ele não vai bramir. And at verse 8 says, the lion hath roared. Oh, you're jumping too far ahead. You're To jumping too... explain what the roaring is, Ele está explicando o que é o bramir. it's the prophesying. So if the lion's roared, Então, Yeah, se but He doesn't, because He has no prey. which one is it then? He has roared or he hasn't roared? He has not. Oi. Okay, yeah, sorry, I'm doing this. We're forgetting the Portuguese, sorry. Então, eles estão discutindo o verso 8, que o leão está bramindo no verso 8. Mas no verso 4 ele não está bramindo, porque ele está sem presa. Então ele está perguntando isso. Gabriel? I'm just affirming that these are rhetorical questions. O Gabriel está dizendo que essas são perguntas retóricas. So the answer is always no. Então a resposta é sempre não. Não. Yeah. Would it roar if there's no prey? Vai bramir se não tiver presa? Não. But I'm suggesting that it's always the same question. E o Aaron está dizendo que é sempre a mesma pergunta. Do we all agree it's always the same question? Sorry? A gente todos concordam que é a mesma pergunta? É sempre a mesma pergunta? Yeah, I agree it's the same question all the time. It's the same question over and over again. Ele concorda que sim, que é a mesma palavra, sempre a mesma pergunta, quer dizer, com palavras diferentes. So maybe I gave the misimpression when I'm taking us to literal lions. No, but then the question is, if the lion is Babylon, Então ele está perguntando, será que ele colocou como leões literais de uma forma, foi ruim de fazer isso? is it then the same question? Okay, so let's go back to verse 6. Então vamos voltar ao verso 6. And the first part says, shall a trumpet not be blown in the city, and the people not be afraid? No verso 6 diz, tocar-se-á a buzina na cidade e o povo não estremecerá? So if the trumpet's blown, Então se a trombeta soa, all the people are going to come together. se a buzina toca, será que o povo vai se ajuntar? Yes, they will. Sim, eles vão. Because what is this trumpet? Sim, porque o que é
buzina. It's a warning É um aviso that something bad's going to happen. de que algo ruim vai acontecer. But because they're not walking together, Mas como eles não estão andando juntos, this is a rhetorical question. essa é uma pergunta retórica. What is the real answer? Not the rhetorical answer, because the rhetorical answer is, of course they would come together. Qual que é a resposta real? Porque a resposta retórica seria, claro que eles iam se juntar. If there was a fire and I warned you, Se existisse um fogo e eu te avisasse, you'd all come together. vocês todos iam se juntar. It's common sense. É senso comum. But what's the question? What's the statement that's being made here that they're not going to do that? Mas qual que é a declaração que está sendo feita aqui? Que eles não vão fazer isso. Then the second part of the verse: Então a segunda parte do verso. Shall there be evil in the city, and the Lord hath not done it? Será que vai ter mal, sucederá mal, qualquer mal à cidade e o Senhor não o terá feito? And the marginal reading: The margin says, E a margem do Aaron instead diz, of, and the Lord hath not done it, it says, and shall not the Lord do something? Or something. Or run together. yeah, that's what we're saying. that was the first part of the verse. Run together. They're going to run together when there's this emergency. Not be afraid. But the second one is it says, and the Lord hath not done it. Oh, sorry, Aaron, you said that Lord do somewhat. Yeah, your margin is different on the first question because it translated different. Your margin is different on the first question, right? Yes. Yes? So we tackled the first one. The first one says they're going to come together. Yeah, because I translated not differently. together, that's what I... Ok, então na margem de algumas bíblias, da do Aaron, diz, tocar-se a buzina na cidade e dois não vão andar juntos, é isso que está dizendo na Bíblia dele. There's two questions in this verse. Tem duas perguntas, aí continuando, tem duas perguntas nesse verso. When the trumpet blows, Quando a trombeta soa, obedient people as pessoas obedientes, would do what? o que elas vão fazer? They'd run together. Eles vão correr juntos. Or in the King James it says they'd be afraid. Ou na versão King James diz, eles vão ficar com medo. What does it say in Portuguese? A mesma coisa que King James. The same thing as King James. Be afraid. Be afraid. Okay, so there's another question. Então existe outra pergunta. There's evil in the city, Tem mal na cidade and the Lord hath not done it. e o Senhor não tem feito. So what is that saying? Sucederá qualquer mal à cidade e o Senhor não terá feito. O que está dizendo aqui? How do we read the second part of the verse? That was my question. Como a gente lê a segunda parte do verso? É a pergunta dele. I'll rephrase the question if we're not sure. Ele vai colocar ele de uma outra forma, outras palavras, se vocês não têm certeza. If there's going to be evil in the city, Se vai existir mal na cidade, if evil were to come to this school, se mal viesse a essa escola, who would have brought the evil? quem teria trago esse mal? God. Deus. So God is the one that brings evil. Então Deus é aquele que traz mal. Isn't that's the question? Essa é a pergunta. If there's evil come, God must have brought that. Se mal veio, então Deus deve ter trago. So the obvious answer is yes, Então a pergunta óbvia seria sim, but they don't believe this mas eles não acreditam nisso, because they don't think that evil is going to come to them. porque eles não acham que mal vai vir até eles. We'll go into verse 7, then we'll have to backtrack. A gente vai até o verso 7 e depois a gente vai voltar. Verse 7. Verso 7. I think it's Brother Ariel. Surely the Lord God will do nothing, but he revealeth his secret unto his servants the prophets. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. So what's this saying? Então o que está dizendo aqui? It's saying that God will not do anything without revealing to the prophets. So what's verse 7 in relationship to verses 4, 5 and 6? 4, 5 and 6 are the parable verses. Então, qual é a relação do verso 7 com os versos 4, 5 e 6, que são versos em parábolas? Verse 7, you've come out of the parable, Verso 7 você sai dessa parábola. and verse 3, you entered into them. E no verso 3 você entra nessa parábola. So what's verse 7 saying? Então, o que o verso 7 está dizendo? All the bad that is coming upon them has been announced. Todo o mal que está vindo foi anunciado. So if God's going to do anything bad,
Então, se Deus vai fazer qualquer coisa ruim or good, ou boa, but in this case it's going to be what? mas nesse caso vai ser o quê? It's going to be something bad. Vai ser algo ruim. He won't do it without first telling them. Não vai fazer sem antes de dizer. Then verse 8, Então, verso 8. Sister Rose. Rose, você pode ler o verso 8? Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? The lion has roared, who will not fear? The Lord God has spoken. Who can but prophesy? So let's just go back to verse 6. Vamos voltar ao verso 6. If there's evil that's going to be done in the city, Se isso vai suceder qualquer mal à cidade, who did it? quem fez? God did. Deus fez. And if there's evil in the city, E se existe mal na cidade, then the city must be the one that's going to be destroyed. então a cidade vai ser aquela It's got que... evil in there now. Evil's coming to it. Então, tem mal nela, ela vai ser destruída. Evil, I think, means destruction. É mal, aquele quer dizer... Ele acha que significa destruição. Doesn't mean they're evil people. Não quer dizer que eles são pessoas más. Do we agree with that? Vocês concordam com isso? So some evil is going to come to it, Então, algum mal vai ir até eles. which makes the city a prey. O que torna a cidade uma presa. Do you agree with that? The city is the prey. Vocês concordam com isso? Que a cidade é a presa? So, Brother Arion, if you go back to verse 4, Então, Aaron, se você voltar até o verso 4, and then in connection with what we've just said about verse 6, e em conexão com o que a gente leu no verso 6, that the city is the prey, que a cidade é a presa, and the Lord has done this, e que o Senhor tem feito isso. and then verse 8, E no verso 8, how will you read in verse 4? como você vai ler, e com conexão com o verso 8, como é que você leria o verso 4? Will a lion roar in the forest means will God warn his people if he has no city? Yeah? Ele traduziria assim: será que Deus iria soar ou bramir se ele não tivesse nenhuma cidade? Brother Wesley, how do you read verse 4? Como você lê, Wesley, o verso 4? Will this lion should be... You can't use lion, you've got to tell us who the lion is. I'm sorry? You've got to tell us who the lion is. So this lion, I think it is... seems to be God because of verse 8. Ele está dizendo que o leão parece ser Deus por causa do verso 8. And will God roar in the forest Será que Deus vai bramir no bosque? when he has no city, he has no this prey? Enquanto ele não tem cidade? I think the same as he did. You would say it in your words, not his words. Então diga nas suas palavras, não nas dele. I'm saying the Bible words. This is the Bible words. God will announce the destruction because he cannot walk together with his people anymore. Deus vai anunciar a destruição porque ele não pode mais andar com seu povo mais. Do you agree with that? Parece aqui tipo assim, Looks to him that a área de atuação do leão é no the bosque. the workplace of the lion is in the how is it in English? In the wood, in the forest. Let me stop you there for a second. Deixa ele ele vai te parar aí só um minutinho. Where's the lion? Onde está o leão? Aqui, na verdade, ele age na cidade, Just tell me the place. Don't make an application yet. Just tell me Não the faz place. uma aplicação ainda. Não faz uma aplicação ainda. Onde que ele age? É como se fosse, não, na verdade, ele estava agindo agora na cidade. This lion is acting on the city. No. But just tell me the place. O lugar. Onde está o leão? No verso 4, Verso 4. In verse 4. no habitat natural, bosque, In his natural habitat at the forest. In the forest. mas é parado. Let me ask But you that's another a parable. question. Let me ask another Ele vai question, te perguntar fazer outra which pergunta. is the question that Brother Arian brought.
Que é a pergunta que o irmão Aaron fez. Go to Amos chapter 1 verse 2 Vai até Amós capítulo 1, verso 2. and tell me where this lion is. E me diga onde está esse leão. Exatamente. Ele está falando de cidades. It's talking about city. So this lion's in the city Então esse leão está na cidade? and Sião, ele falou ouvir sua voz. don't read the verse because I'm just saying it's in the city, yes? Então esse leão está na cidade, certo? Ele está pegando uma parábola de ação do leão He's grabbing no bosque. a parable. Let me stop you there. Ele vai te parar aí só um minuto. I just want to make sure we understand things before you gave it application. We know it's a parable. Ele sabe que ele está te parando por quê? Ele quer saber que se a gente entende as coisas do mesmo jeito, antes de você fazer a aplicação. Verse 4, No verso 4, the lion is in the forest. verso 4, o leão está na floresta. That's what you told us. And verse 2, E no verso 2, he's in the city. ele está na cidade. Verso 2 do capítulo 1. Isso. Okay. So, let me just finish with my brother. Ele pediu, deixa ele terminar com ele. What's the difference Qual que é a diferença? when you're in the city and when you're in the forest? Qual a diferença quando você está na cidade e na floresta, no bosque? I cut you off before you were going to say why. Ele te pegou antes de você dizer por quê. But I wanted to bring both things in there before you told us why. Ele quer trazer as duas coisas antes de você dizer por quê. So you carry on. You said he's in the forest because Agora ele quer que você continue. Ele está na cidade por quê? Ele está na floresta por quê? Está na floresta, na parábola, na floresta. In the parable at the forest, because it's his natural habitat of the lion, the forest. Aí agora ele está trazendo agora. Now he's bringing, it's like Ele pega o natural he grabs natural e aplica para o espiritual. and applies spiritually. A ação dele está na cidade. So the workplace, the action of the lion is in the A city. presa desse leão. The prey is on the city. okay. So let's stop there. Então vamos parar aí. You've got the forest Você tem a floresta and the lion's here. e o leão está ali. And where's his focus? E onde está o foco dele? Na presa. On the prey. Yes, but where is the prey? I'm asking Onde you. está presa? Na floresta. In the forest. Você? Ali está na floresta. Over there at the forest. His prey's in the forest. A presa está na floresta? Sim. Yes. Naturalmente, sim. Okay. Naturally, yes. So, Brother Arian, verse Irmão 2, Arian, verso 2. where's the lion now? Onde está o leão agora? Onde se Zion, Jerusalem. So he's in the city, Na cidade, Sião, Jerusalém. and where's his focus now? E onde está o foco dele agora? Na presa na cidade. On the, Yeah, Brother Arian, where's his focus now? When he's in the city. Yeah, On the city, on the city. all the people. quando ele está na cidade, nas pessoas da cidade. Let's go to Amos chapter 2, Well- chapter 1, verse 2. Vamos até Amós 1, 2. So we'll just read this. Yeah. And he said, the Lord will roar from Zion and utter his voice from Jerusalem. O Senhor bramará de Sião e de Jerusalém dará a sua voz. And the habitations of the shepherds shall mourn, and the top of Carmel shall wither. E nas habitações dos pastores haverá pranto, e secar-se-á o cume do Carmelo. So when he hears the lion Então, quando ele escuta o leão in Jerusalem, em Jerusalém, where's Carmel? onde está o Carmelo? Onde I Carmelo? can't hear speak, sorry, no, no. In the forest. Carmelo está na Carmel's floresta. in the forest. Carmelo está na floresta. Verse 3. Verso 3. Thus saith the Lord, Assim diz o Senhor: for 3 transgressions of Damascus, por 3 transgressões de Damasco, Gilead. Gileade, Verse 4. verso 4. Hazael, Azael, the palaces of Ben-Hadad. palácios de Ben-Hadad. Verse 5. Damascus, Verso 5, Damasco, Avon, Avém, Edém, Síria, Kir. So Sister Solange is saying Então a irmã Solange está dizendo that's the forest. que ali é a floresta. So what is this is Jerusalem. Então ali é Jerusalém. What's the forest, Brother Arian? O que é a floresta, Área? She's correct. E se ela está correta? Places you mentioned. All these other. Então o que seria a floresta? Esses outros lugares mencionados. The nations. nations. As nações. So let's call it the nations. Então vamos chamar de nações. The same way with ASAL.
Like all the Asians, we put the A-C-A-O. A-C... No, Yeah, I've sorry, done sorry. that wrong. Okay, sorry. It's quicker if you do it. Cool. I'll rub it out. Let me rub it out. So, think about this, what Sister Solange is saying. The lion's in Jerusalem, and he's roaring to the forest, or the nations. Então, sorry, can you repeat, sorry? The lion's in Jerusalem, Então o leão está em Jerusalém. and he's roaring to the nations. Ele está bramindo contra as nações. What's he saying to them? O que ele está dizendo para eles? Para elas, para as nações. Destruction. Destruição está vindo. So who's going to destroy the nations? Quem que vai destruir as nações? Jesus. Jesus. But the lion's where? Onde que está o leão? In Jerusalem. Em Jerusalém. So I think it's Jerusalem that's going to destroy them. Então ele acha que é Jerusalém que vai destruir elas. So we'll come back to 3 verse 4. Agora vamos voltar para 3, versículo If 4. the lion Se o leão is in the forest, está na floresta, in verse 3 it says, can two walk together? no verso 3 diz, se dois podem andar juntos, And the two is God and his people. e os dois é Deus e o seu povo, So who would the lion be looking at? então para quem o leão estaria olhando? Who's he roaring to? Para quem ele está bramindo? In verse 8 even, who's he actually speaking to? Para quem ele está falando, no verso 8, por exemplo? To his people. Para o seu povo. So if he's in the forest, he must be speaking to Jerusalem. Então, se ele está na floresta, ele deve estar falando para Jerusalém. And so if he's speaking to Jerusalem, Então, se ele está falando para o seu povo, para Jerusalém, I understand the symbolic application, ele entende a aplicação simbólica, but this is the Lord. que ele é o Senhor. But I still think Sister Solange's original premise that it's Babylon is correct. Mas ele também concorda que a premissa original da Solange, que o leão é a Babilônia, está correta. From the historical context, Do contexto histórico. but he's saying, I'm warning you now. Mas ele está dizendo que ele está os avisando agora. That the Lord is doing all of this warning, just like he's warning the nations here. Assim como ele está dando todos os avisos, assim como ele estava avisando a nação ali. Esse é o princípio do que desde o começo. That's the principle of the end from the beginning. Tá? Porque ele fala o primeiro, Amos 1, 2, fala que The drawing. de abaixo. Depois, 1, 3, que seria o fim, ele fala a 2, 1. conversa. So he's saying the first drawing is 1 and 2, and the second one is 2 and 1. Like it's a chiasma, I think that's what she's pointing out. Mas ele em versículo 8, ele passa, em versículo 6, ele tem a resposta do versículo 8, 6 e 4, que ele está fazendo agora. In verse 7, 7, you have the answer for verse 4, 5, and 6. 4, 6, 8. You have the answer for 4, 6, and 8 in verse in chapter 3. Okay. Okay? No capítulo 3, você tem a resposta no versículo 6, você tem a resposta para as perguntas do verso 4 e do verso 8 e do verso 5. 4, 6 e 8. I don't want to force this issue, but what do people think about that? Ele não quer forçar nada, mas o que vocês pensam disso? Personally, I don't think it undoes the fact that this lion is God. Pessoalmente, ele não acha que isso desfaz o fato desse leão ser Deus. And what the roaring represents. E o que o bramido representa? It represents this warning that's coming. Representa esse aviso que é dado. But also, I feel happy that it's also a symbol of the destruction of Jerusalem and the destruction of the nations at the same time. E ele se sente feliz de saber que ele também representa a destruição de Jerusalém e a destruição das cidades, das nações. Are you okay with that, my brother? Because you had a slightly different application before. Você está de acordo? Porque você tinha uma aplicação um pouco diferente antes. That, Brother Wesley? So, Brother Ariel? Does that sound reasonable? You don't have to agree, I don't... Parece razoável? Vocês não precisam de concordar. Okay, so the only reason we went here wasn't any of that. A única razão de termos ido aqui não foi essa razão. Verse 8. É o verso 8.
What happened? What is O que é? the roaring of a lion? O que é o bramido de um leão? What is that marking? O que está marcando? Just straight reading of the verse. O que está marcando? Falou um aviso, mas se você ler o verso todo, você vai pensar em quê? Profecia. Profetização. Alguém profetizando. When the lion roars, Então, quando o leão ruge, é R-U-G-A. Sorry, E. when the lion roars, Yeah. what happens? Quando o leão ruge, o que acontece? What does it say in the verse? Who? So someone has to prophesy. No verso diz o quê? Alguém. Então, alguém tem que profetizar. Quem? So when the lion roars, you're going to see a prophet. Então, quando o leão ruge, você vai ver um profeta. Can I express it that way? Um, Prophet. P-R-O-F-E-T-A. Yeah. Okay, so we haven't proven this, but if this is, this is definitely Revelation 10 verse 3. Então, a gente não viu ainda, mas isso é Apocalipse 10, 3. Do we agree with that much? Vocês concordam It's com 10, isso? 3. Vocês concordam que é 10, versículo 3? So I'm going to read 10. Apocalipse 10, 3. I'm going to read 10, 3 quickly. Alguém 10, This 3. is the bit that we need to, it's not the whole verse. Só a parte que a gente precisa, não precisa ser o verso todo. Clamou com grande voz, como quando ruge o leão. And cried with a loud voice as when a lion roareth. Isso. So verse 8, Amos 3:8 says, the lion roared. Então, Amós 3:8 diz que o leão brame. When the lion roared, Quando o leão ruge. then someone has to prophesy. Então, quando o leão brama, In fact, you're forced to prophesy. You don't have a choice. quando o leão brama, a gente não é obrigado a profetizar. Não temos escolhas. Não temos escolha. So, if we were to say that 10 verse 3 is 1840, Se a gente fosse dizer que Apocalipse 10, verso 3 é 10:3 is 1840, se a gente fosse dizer que Apocalipse 10, 3 é 1840, that means the lion's roared then and there's a prophet. então a gente quer dizer que quando o leão brama, existe um profeta. So who's the prophet? Então quem que é o profeta? 40 foi o Lit, não? Josiah Leite, recém. I heard the voice. Someone say something? Billa? Miller. So my brother's saying Lich. Ele disse Lit, Josias Lit. Who are we going to go for, Lich or Miller? E para quem que a gente vai? Josias Lit ou Miller? So they are the same thing at one level, Ele está dizendo, disseram que foi a mesma coisa, ele está dizendo assim, são a mesma coisa em um certo sentido. so, but specifically it's Lich, because Lich has to speak now, Mas especificamente é Lit, porque Lit tem que falar ali, because he hadn't spoken before. porque ele não falou antes. Because when the lion roars, Porque quando o leão ruge, someone has to prophesy. alguém tem que profetizar. And we know the person who does that is Lich. E a gente sabe que a pessoa que faz isso é Lit. And are we okay with Amos 3:2? A gente está de acordo. It's the same thing, but it's the other way around. 3? 1, 2. Ok. E a gente está de acordo com Amós 1, 2? It says almost the same thing. The lion, Diz basicamente a mesma coisa, mas de forma oposta, contrária. the Lord will roar. O leão vai bramir, diz, o Senhor bramará de Sião. Okay, so in verse 2, No verso 2, when this lion roars, what does it mean? quando esse leão brama, o que isso significa? Because it doesn't mean prophesying here, does it? Porque aqui não diz profecia, não significa profecia, será? It may be a prophetic thing that's been done, but what does it actually mean in this context? Pode ser que tenha uma profecia envolvida ou sendo feita, mas o que diz no contexto, na verdade? Um, 2. A correction, and she was saying. Ele faz dizendo que ele dá uma profecia, mas ele serviu como uma parábola. Como parábolas. Não entendo o que ele diz. She's saying that
he mentions or he somehow appears that it has a prophecy, but as a parable, so people don't understand. Like a parable. Like a parable. Okay, but That when, message is like a parable, not like a prophecy message. but when he roars in verse 2, what happens? Ela estava dizendo que ele profecia mais como ele profetiza mais como uma parábola, mas mas ele está perguntando sim, mas aqui o que é mais evidente? Because in verse 8 he says, when you roar, then someone prophesies. Porque no verso 8 diz, de 3, 8 diz, quando ele brama, alguém profetiza. But what does it say in verse 2? When someone roars, what happens? Mas verso 2 diz, quando ele Tell me brama, verse 2. o que acontece? Because people will mourn. Que Jerusalém fará ouvir sua voz. He said mourn, and she said, in Jerusalem the voice will be heard. It's pronounced in judgment. Os pastores prantearão e secar-se-á o fundo do tambor. Mourn, Wait, we get lots of answers. expansion. Let's still. Muitas respostas. His voice isn't heard in Jerusalem. It doesn't say that. A sua voz não é escutada. It doesn't say his voice is heard in Jerusalem. It says his voice comes from Jerusalem. Ele está dizendo que a voz vem de Jerusalém. Eu não sei se eu traduzi errado sua frase, mas ele está dizendo que a voz não vem de Jerusalém. Não, vai para Jerusalém, vem de Jerusalém. Vem de Jerusalém. Isso foi o que você falou, eu traduzi errado. It then says the inhabitants of the shepherds shall mourn. E depois diz que nas habitações dos pastores haverá pranto. And then what does it say after that? E depois o que diz? Secar-se-á o cume do Carmelo. Secar-se-á o cume, em português, it dries off the peak or the summit of Carmel. So what happens to it? Does what? Dries. It dries the top of Carmel. Yeah. Okay, I think that's probably a reasonable. Oh, it's the same. Okay. So what does that mean? Então o que significa secar-se-á o Monte Carmelo, o topo do Monte Carmelo? What does it mean to wither? O que significa secar? É quando o povo não tem mais profecia, não tem mais mensagem. When there's no more message, no prophecy. Então, o que o povo, o que o Senhor fala desde Jerusalém é uma mensagem que eles não têm profecia agora. So what God says from Jerusalem is that they don't have prophecy anymore. Não tem mensagem profética Just no more prophetic message de Jerusalém. from Jerusalem. Porque ele faz aqui, aquele mensagem faz aqui, um monte de seca, não? Qual mensagem? Mensagem de Jerusalém. Oh, okay, so the message that makes the mount dries or wither. So there's a message that comes from Jerusalem, Então existe uma mensagem que vem de Jerusalém and when that message comes, e quando essa mensagem vem, it makes the people who live in these pasture lands, faz com que essas pessoas que vivem nessas áreas de pastoris, it makes them mourn or cry, faz com que todos chorem ou pranteiem, and it makes the top of Mount Carmel wither and dry up. faz com que o topo do Monte Carmelo seque. So it's, Eles que está no vinho deles. Porque because the wine is removed from them. so it's bringing judgment. Então está trazendo o juízo. So when the lion roars, Então quando o leão brama, a prophet stands up profeta se levanta and does what? e faz o quê? He brings judgment. Ele traz juízo. So when we mark the roaring of a lion, we're marking the beginning of judgment. Então quando a gente marca o bramido de um leão, a gente está marcando o início de um juízo. So where do we see this? The marking of the judgment. Então onde a gente vê isso? A marca de um juízo. We can either again place it at 1798, A gente pode de novo marcar em 1798, but we normally mark it at 1840, mas normalmente a gente marca em 1840, especially when we bring it into our own history, especialmente quando a gente traz para a nossa própria história. because this is where we mark the judgment, Porque é ali que a gente marca o juízo, even thinking about judgment of the living. mesmo quando a gente pensa no juízo dos So the vivos. prophet is going to announce Então esse profeta vai anunciar some kind of judgment. algum tipo de juízo. Naquele caso, disse que começou o juízo legislativo para o povo desse tempo, não? At that time was the investigative judgment that started to the people at that time. I hope that's not a question because I don't know the answer to that.
Ele espera que não seja uma pergunta porque ele não sabe a resposta. Let's go back to Revelation. Vamos para Apocalipse. Where do we want to go now in Revelation? Para onde em Apocalipse? Ele está Looking perguntando. at the lion. Só, we're still looking? Looking at the lion. A gente está olhando ainda para o leão. Onde a gente vai para Apocalipse agora? Duas observações. I'm reminded of the shepherds who received the tidings about the coming of the Messiah. Ele está lembrando dos pastores que receberam as notícias da vinda do Messias. In this case, they received the news gladly. Que nesse caso eles receberam as notícias com alegria. And I'm also wondering if the top of the mountain is referring to leadership. E ele está lembrando também do topo da montanha. Very good. Ele está lembrando que o topo da montanha é a liderança, que significa não tendo profecia. I think chapter 1, Ele acha que capítulo 1, and I think when Sister Solange said the Alpha and Omega, quando a irmã Solange disse sobre o Alfa e o Ômega, in this story, nessa história, if this was the destruction of Jerusalem, se ali fosse a destruição de Jerusalém, and then this was the destruction of the nations e ali fosse a destruição das nações by Jerusalem, por Jerusalém, which one comes first? qual que vem primeiro? Jerusalém primeiro. Which one comes first? Qual vem primeiro? Oh, wait, let me I've done this the wrong way around. Yeah, this is 3, 4. Ele fez o contrário. Ali embaixo é 1, 2 e em cima 3, 4. Qual que vem primeiro? This verse comes first, Esse verso vem primeiro. and then this one, but which actually happens first? Mas qual que vem primeiro, na verdade? It's the other way around. Yeah. So this is the Alpha and this is the Omega. If you do that. Então, qual que vem primeiro? Primeiro, Jerusalém é destruído primeiro, So e ali é o Alfa. I think verse 1 is some kind of promise that the Lord gives. Então, o verso 1 é algum tipo de promessa que o Senhor dá. And I think he does this a number of times. He promises some good thing Então, ele faz isso várias vezes, ele promete alguma coisa boa before he's going to destroy his people. antes de destruir seu povo. So I think all this imagery about the pasture land, the Carmel, Damascus, are all the punishment that's going to come upon the world by God's people. Quando essas frases dos pastores, do Monte Carmelo, são de Damasco, são todas punições que vão vir sobre o mundo pelo povo de Deus. So if we're happy to just put that one to one side, Então, se a gente colocar isso de um lado, because we haven't picked up Spirit prophecy will probably help to guide us in these chapters. porque a gente não pegou o Espírito de Profecia, ele acredita que o Espírito de Profecia nos ajudaria a guiar nesses capítulos. Maybe we could read it in our private time and come back tomorrow and we'd know one way or the other. Talvez se a gente lesse nos nossos tempos, no nosso período particular, a gente conseguiria So I want to adicionar aqui mais. go to Revelation 5. Ele quer ir a Apocalipse 5. So we'll go to Revelation 5 verse. We'll read let's read the first 5 verses. Vamos ler os primeiros 5 versos de Apocalipse 5. And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the backside sealed with 7 seals. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Verse 2. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the book and to loose the seals thereof? E vi anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? And no man in heaven nor on earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look thereon. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. And I wept much, because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon. Ele disse-me dos anciões, não chores. 4.
Chorava. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de eu ler, nem olhar para ele. One of the elders said unto me, Weep not, behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, hath prevailed to open the book, and to loose the 7 seals thereof. So the reason we went to Revelation 5 is 5:5. A razão de termos ido a Apocalipse 5:5. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Oh, we didn't read verse 5 before. So I do it in English. And one of the elders saith unto me, Weep not. Sorry, I read it in English, but Ah. we didn't read it in Portuguese. Okay, so that I thought we had, yeah, okay. So we're learning Portuguese now. Okay, good. So we went there for chapter 5, verse 5, A gente veio aqui por causa de Apocalipse 5, versículo 5, because now we're dealing with this lion. porque a gente está lidando com esse leão. So I'm connecting Revelation 10:3, Então ele está conectando Apocalipse 10:3, where you've got a lion roaring, onde você tem um leão rugindo, and a lion roaring e um leão bramindo e rugindo. is this prophesying É ele profetizando, or this judgment. ou esse juízo. And when a prophet does something, E quando when the Lord is going to do something, o Senhor vai fazer algo, surely he won't do it unless he tells his prophet. ele não vai fazer isso enquanto ele não avisar os seus profetas. And what was that? What verse was that? Que verso era esse? Amos 3:7, yes? Amós 3:7. He won't do anything without first telling us through his prophet. Ele não vai fazer nada sem falar aos seus servos, os profetas. So in the language of Revelation 5:5, Então, na linguagem de Apocalipse 5:5, how would we read Amos 3:7 and 3:8? como leríamos Amós 3, 7 e 8? So one of them saying unsealing, and the other one saying, I won't do anything without a prophet. How do we tie those things together? Um está Or dizendo, can we? de um descelamento, e o outro está falando que ele não vai fazer nada sem avisar os seus profetas, Amós e Apocalipse. Como eles juntam essas coisas. Ou então, dá para juntar essas coisas. Does it make sense what I've asked? I'm saying are these two parallel verses? Ele está perguntando, esses versos são paralelos? Yeah, you mean Revelation 5 and Amos? Yes. Você está perguntando Apocalipse 5 e Amós? Sim. So if you're saying yes, Então, se vocês estão dizendo sim, show to me why you're saying yes. me mostrem por que vocês estão dizendo sim. Why are you saying Amos 3:7 and 8 is the same as Revelation 5:5? Por que Amós 3, 7 e 8 é o mesmo que Apocalipse 5, 5? E naquele texto ele abre os selos, open os selos. Because at that text, they are open the seals. Em Amós 3:7 Em Amós 3, 7 e Amos 3, 7, ele fala que ele revelou aos profetas in Amos 3, 7, he revealed to the prophets. essa paralela. So that's the parallel, the revealing. That's the parallel she's pointing. Ela está dizendo, I'm just saying Portuguese to Okay. Mike. Ela disse que em Amós 3, 7 algo está sendo revelado. Em Apocalipse 5, 5 algo está sendo aberto. Brother Ariel, how do you connect the verses? Como você conecta os versos, irmão Ari? Well, the Lion of the tribe of Judah opens the book and looses the 7 seals. Então, o leão da tribo de Judá abre o livro e os selos. And we know that opening the book, how do you say, E a gente sabe que abrir o livro, results in prophesying. abrir o livro resulta em profecia. And that's what you see in Amos 3, that the lion, that God speaks when the lion roars. E é isso que você está vendo no verso 7 de Amós, que o leão fala. Brother Wesley? Yeah, the seals here I'm talking about things that are going to happen.
Os selos aqui estão dizendo de coisas que vão acontecer. With two God's people, but the external things that happen. Sorry? That. So these seals, Oh, okay. What are you asking? they are the external Yeah. events, and they're gonna happen in the church or upon the church. No, am I correct on that? Either way, it's the events come on the church, but I wasn't asking for a definition of the seals per se. So it's gonna happen, and God will open the seals before it happens. Like, Você está dizendo que esses selos são eventos que vão acontecer e que Deus está abrindo os selos antes que esses eventos aconteçam. so God will do nothing before opening the seals. Então Deus não vai fazer nada antes sem abrir antes os selos. He can reveal it through His servants. E vai revelar aos seus servos. Mas ele faz duas coisas no Apocalipse 5:5. Ele faz duas coisas em Apocalipse 5:5. So she's saying that it does two things on Revelation 5:5. Open the book e Ele abre o livro desata o selo. and opens the seal. He opens the book and opens the seal. She's saying that there's two actions: open the book and open the seal. Ela está chamando a atenção para duas ações: abrir o livro e abrir o selo. Não, nem ler, né? Isso é abrir e ler as ações. Abrir o céu, abrir o livro e desatar o selo. Tá. É abrir o livro e desatar os seus 7 selos. We went from Revelation 10:3 Então a gente foi de Apocalipse 10:3. to Amos. I didn't translate their question. Her question. She's saying that there's two actions: open the book and open the seals. Okay. Just to comment on that, you wouldn't be able to open the book if he hadn't used the seal first. Ele está dizendo ainda que não daria para abrir o livro se não tivesse aberto os selos antes. Let's put that to one side for a moment. Vamos colocar isso um pouco de um lado, pra gente. We'll come back A to gente it. volta a isso depois. Revelation 10:3. Apocalipse 10:3. Are we okay that this is Amos 3:8? Estamos de acordo que Apocalipse 10:3 é igual a Amós 3:8? Are we okay with that? Estamos de acordo com isso? And I'll put 7 here as well. Ele vai colocar o 7 ali também. And I'll put 1, 2 as well. E ele vai botar 1 e 2 também. Are we okay with all of that? Vocês estão de acordo com tudo isso? And then we're saying Então a gente estamos dizendo, this is Revelation 5:5. estamos dizendo que isso também é Apocalipse 5:5. Don't just agree to it. I'm asking the question. Ele não quer que vocês concordem, ele está perguntando, ele está só fazendo a pergunta. Are we saying they're all equivalent events? A gente está dizendo que eles são eventos equivalentes? Maybe not events, mas deu procedimento. Maybe not events, but the procedure, the acts are the same. Procedures. The procedure. Talvez não os eventos, mas o procedimento, os atos. If we're going to say a verse is a verse, Se a gente vai dizer que um verso é um verso, then they have to be the same event. então tem que ter o mesmo evento. Because that's how we use line upon line. Porque é assim que a gente usa linha sobre linha. Otherwise, we wouldn't make it the same. Senão a gente não faria o mesmo, Because sendo o mesmo. if I said, I don't know, this is the year 1066, Se ele dizer que ele é ano this 1066, would also have to be they have to be the same date. eles têm que ser o mesmo dia. They're equal. Se eles estão dizendo que é igual, tem que ser o mesmo dia. So that's why I'm asking the question. Então por isso que ele está fazendo a pergunta. So, even if we're not sure about this, Mesmo que a gente não tenha certeza sobre let's go aquilo, with this one. vamos ficar em Amós então. Because Brother Wesley said, Porque o irmão Wesley disse the Lord's not going to do anything que o Senhor não vai fazer nada unless He reveals it to His prophets first. sem que antes tenha revelado a seus servos os profetas. verse 7, right? Yeah. Yeah. So, what date do we put for this? Qual a data que a gente coloca para isso? 1840. So we put in A 1840. gente coloca 1840.
And what events have happened before that? Quais são os eventos que acontecem antes disso? A lot. Sorry? A lot of events have happened. Muitos eventos acontecem. Conhecimento, The increase of knowledge, she's saying. Three knowledge. Only three. o tempo do fim, aumento do conhecimento. Only three events have happened before. Only 3 events. Somente três eventos aconteceram antes. Of the tunnels, yeah. What were you thinking? I was thinking the prediction, a lot, beach, village, a lot of things. I was thinking. Okay, so if we just go through these three, Então, se a gente pegar esses 3 and I'll put a plus with it, e coloca um mais ali, so he's done all of this, então ele já fez tudo isso and he hasn't let anybody know yet, e ele não deixou ninguém fazer ainda, because you're saying surely the Lord won't do anything, porque você está dizendo que o Senhor não vai fazer nada and he's done all of this, e ele já fez tudo isso and nothing's even been unsealed yet. e nada foi desselado ainda. He hasn't warned his people. Yeah, at one level he hasn't warned them. E o Aaron disse que ele não avisou o seu povo ainda. E ele falou sim, de uma forma sim. Because understanding of what I've just said here Então, o entendimento que ele disse aqui is critical for us to understand é crítico, é importante para entendermos. when we come to the seven thunders. We'll do it here. The seven thunders here. Os 7 trovões ali, Why is the seven thunders spoken here, roared? por que os 7 trovões ele é falado ali, ele é brame ali? How many years is this? Quantos anos são isso? 42. 42 years after they actually started. 42 anos depois que eles começaram. So all of these things are happening. Todas essas coisas aconteceram. And as Brother Wesley says, many things are happening. E o irmão Wesley ainda disse que são várias coisas aconteceram. And the Lord isn't even roaring yet. E o Senhor ainda nem rugiu, nem bramiu. He's not even letting us know through his prophet what's going on. Não deixou nem a gente não saber pelos seus profetas o que está acontecendo. So that's something we need to understand because it impacts our own history. Isso é algo que a gente tem que entender, porque impacta na nossa história. So we'll close with this thought. Então a gente vai terminar esse pensamento. Let me find the verse. Deixa ele encontrar o verso. Let's go to Acts 17:30. Atos 17:30. Acts chapter 17, verse 30. 17:30. Someone read that? Alguém pode ler? Times of this ignorance God winked at, but now commandeth all men everywhere to repent. Em português. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. So you can see, I didn't use the word, but you get this concept. If the Lord is roaring here, Ele não usou as palavras, mas ele que tem esse conceito em mente. Se o Senhor está bramindo ali, and this is where the prophet is, e aqui onde o profeta está, because he's not going to do anything without telling his prophets first, porque ele não vai fazer nada sem dizer aos seus profetas antes. then if we apply this ignorance here, Se a gente aplicar essa ignorância ali, we can see all of this is the times of ignorance. a gente pode ver que tudo aquilo é um tempo de ignorância. So we have to be careful how we understand that, Então a gente tem que tomar cuidado em como a gente entende isso. because some of us are understanding this ignorance Porque alguns de nós estão entendendo essa ignorância in this way that the Lord winks at it. de uma forma que o Senhor, em inglês o Senhor pisca, fecha os olhos para o tempo de ignorância. Está dizendo que ali o Senhor fecha os olhos. And so we have to conceptualize what does that mean, Então a gente tem que entender, conceituar o que isso significa. because all of this is happening before, Porque tudo que está acontecendo antes, and as Brother Wesley said, plus e o irmão Wesley diz muitas coisas,
And if we're not careful, se a gente não for cuidadoso, we end up throwing all of this out a gente acaba tirando tudo aquilo fora, by just saying it's ignorance. simplesmente dizendo que é ignorância. And our focus Nosso foco ends up coming 9/11, e nosso foco acaba chegando em 11 de setembro and the whole experience before, e toda a experiência antes. if we're not careful, we throw away. Se não formos cuidadosos, nós jogamos fora. So what we want to try and understand is why he does it this way. Então a gente está querendo entender por que ele faz dessa forma. So I know, well, hopefully we've read these passages from early writings, Ele espera que todos tenhamos lido essas passagens de primeiros escritos, but just in case we didn't, mas se a gente não tiver lido, for tomorrow, para amanhã, can we all read podemos todos ler the Advent Movement Illustrated? uma ilustração do movimento adventista, primeiros escritos. What's chapter? Do you know what chapter is? Oh, okay, I have it That's the here. chapter. He doesn't have a number on it. I have it here. Okay. Especially the first two paragraphs. Especialmente os dois primeiros parágrafos. So it's page 240, paragraph 1 and paragraph 2. Os dois primeiros parágrafos tá é o capítulo 57, Movimento do Advento Ilustrado, os primeiros dois parágrafos. So if we read that for tomorrow morning, Se a gente ler isso para amanhã de manhã, and we want to try and understand a gente vai tentar entender why it is that the lion's roaring 42 years after he actually began to do a work, a gente vai tentar entender por que o leão brame só 42 anos depois que o trabalho já estava sendo feito. and what some of us might think is ignorance actually isn't that ignorant. Alguns vão pensar, alguns dizem que isso é ignorância. Let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, Pai Celeste, we want to thank you queremos agradecê-lo that as you open your word to us, que o Senhor abre a sua palavra para nós, and we can have some level of understanding, que a gente pode ter algum nível de entendimento. it brings us one step closer to Jesus. Nos traz um passo mais perto de Jesus. It helps us to see him as he really is. Ajuda-nos a vê-lo como ele realmente é. As we wrestle with these words, Enquanto lutamos com essas palavras, we know that they have an impact on our spirituality sabemos que elas têm um impacto na nossa espiritualidade and also upon our intellect. e também no nosso intelecto. And this is what you define as the sealing. E é isso que o Senhor define como o selamento. Father, this evening, help us to review the things we've spoken about Essa tarde, ajude-nos a revisar as coisas que foram ditas, so that we can make sure that what we've understood is correct, para termos certeza de que o que entendemos está certo. and therefore we can be sealed E então podemos ser selados by these verses that we've just read por esses versos que acabamos de ler and that you have taught us. e que o Senhor nos ensinou. Please be with us and bless us Por favor, esteja conosco e nos abençoe. until we meet again tomorrow. Até nos encontrarmos de novo amanhã. We pray in the name of Jesus. Amen. Peço isso em nome de Jesus. Amém.